Engrandecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade e também agradecer aos meus apóstolos Hélio e Graça Moraes, como também aos coordenadores da EBD, pastores Flaviano e Edmar. Nessa noite, quero compartilhar um pouco da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Vamos orar, amados. Senhor, quero te agradecer pela tua palavra, Pai. E quero te pedir que essa palavra ela encontre repouso nos corações, Senhor. Que essa palavra ela possa frutificar segundo o teu bom propósito, Senhor Deus. No nome de Jesus de Nazaré, Senhor, ajuda cada vida que está necessitando do teu milagre, da tua provisão, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele diz que não se envergonha do Evangelho, pois ele entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, amados, quando a gente vai ver a história de Paulo, ele foi um perseguidor desse evangelho, pois ele foi um perseguidor de Jesus e dos discípulos de Jesus. Porém, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Nesse encontro, ele teve sua vida transformada. E nessa transformação, amados, ele se transformou, ele foi escolhido pelo Senhor na realidade para se tornar um apóstolo, apóstolo dos gentios. E ele se dedicou a fazer o que foi chamado, anunciar as boas novas, anunciar esse evangelho que é poderoso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados, o apóstolo Paulo, ele entendeu claramente isso, que o evangelho, ele é o poder. Porém, esse poder, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser transmitido, porque as pessoas precisam crer em Cristo. E é através do Evangelho que elas vão começarem a entender a realidade e a verdade. Pois Evangelho, amados, ele é boas novas. Evangelho é um decalque da palavra grega, que significa boa história ou boas novas, né? As boas novas são que Deus providenciou a salvação mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O decalque, ele importa um termo de outro idioma sem traduzi-lo, apenas afeiçoando ao padrão de forma da língua que o recebe. No exemplo, na nossa nação aqui, na nossa língua, a palavra em português futebol, ela vem do inglês futebol, né? Então, evangelho ele é um decalque da palavra grega e ele significa boas novas, né? Então, Paulo ele entende que essas boas novas, que é o relato do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, né? E aqui no versículo 14, Paulo lhe diz: Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, Paulo ele entendia, ele entendeu que como ele foi chamado pelo Senhor, ele passou a ser devedor. Ele tinha a obrigação, importava que ele pregasse esse evangelho que é poderoso. E Paulo ele se dedicou a fazer isso. Aqui no versículo 17 diz assim: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Então, a justiça de Deus ela se manifesta através do Evangelho, né? E esse Evangelho essa justiça ela é alcançada através da nossa fé. Porém, para que tenhamos fé é necessário ouvir esse Evangelho poderoso, como diz em Romanos também, capítulo 10, a partir do versículo 12, diz assim: Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, Paulo ele teve esse entendimento que o evangelho ele é poderoso para salvar. Porém, se esse evangelho ficar em oculto, escondido ou não for anunciado, não tem como salvar. E ele entendia que ele era devedor, ele tem uma dívida, como nós também temos uma dívida de anunciar esse evangelho para que vidas possam ouvir, possam crer, a fé possa ser gerada nelas e elas possam ser salvas. Porque como é que as pessoas vão ouvir desse evangelho se não houver quem pregue? E como nós iremos pregar se a gente não foi enviado? O Senhor ele já nos chamou, nos comissionou também, como chamou a Paulo, e ele está nos enviando, né? O Senhor ele nos escolheu. A palavra diz lá em João, capítulo 15, versículo 16, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas ele nos escolheu para a gente ir e dar frutos, né? Nós precisamos dar frutos. E esses frutos, amados, são nossas ações, são nossas atitudes, é a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, mas também são vidas que precisamos ganhar para o reino de Deus. Nós precisamos frutificar como servos do Senhor. Né? Esses dias o Senhor tem gerado muito no meu coração esse desejo, esse anseio de pregar para a igreja sobre a salvação, de pregar para aqueles que não conhecem Cristo, que a salvação está em Cristo, que Jesus ele veio para nos salvar, como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus ele veio para ninguém perecer, mas ele veio para que todos pudessem ser salvos, todo mundo pudesse ser salvo. E a salvação vem pela transmissão desse evangelho. É o evangelho que revela Jesus, é o evangelho que mostra os atos, que mostra todo o relato do que Jesus ele fez em vida, do sacrifício que ele sofreu para que nós pudéssemos ter a salvação. É onde fala todos os milagres que Jesus realizou para comprovar que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele nasceu da Virgem, cumprindo assim uma promessa que o Pai havia feito desde Gênesis. E quando a gente vai ver em todos os profetas, é relatado, é anunciado, é falado sobre esse Messias que viria. Jesus é o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, o nosso Salvador. E hoje ele quer que essa palavra ela entre em nossos corações, entendendo que ele quer nos salvar, que ele quer nos transformar. Então, o apóstolo Paulo, ele teve esse entendimento e ele passou para o povo de Roma. Ele disse para o povo de Roma: olha, outrora eu perseguia os cristãos porque eu achava que Jesus não era Deus. Mas agora
eu conheço. E hoje eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus. Oh, glória! Né? O Evangelho é o poder de Deus e o poder para nos salvar. Então que esse evangelho ele seja lido e ele seja anunciado. Você que estava desmotivado, desanimado, você que não estava conseguindo meditar na palavra de Deus, acorde, leia a Bíblia, leia os evangelhos,